Esse é mais um vídeo da produtora Sunquick, do projeto EAD 3D. Nos vídeos passados eu mostrei para vocês a modelagem e texturização da sala de aula. E agora nesse vídeo eu vou mostrar como que foi feito o personagem, no caso o aluno que vai estar interagindo dentro dessa sala. Aqui eu tenho a modelagem do aluno, caso ele já está pronto, já está modelado, e eu tenho aqui a topografia desse personagem. Vocês podem ver aqui as faces desse personagem. Foi criado tudo com a técnica de box modeling, onde eu comecei a modelar a partir de um cubo como esse, e fazendo divisões, extrusões, escalonamento, eu cheguei nesse resultado. Então, basicamente, para chegar nesse personagem, eu fiz o seguinte: eu peguei a partir de um cubo, como esse aqui, fiz uma subdivisão. Eu vou deletar aqui a metade desse cubo, deixei só a metade, vou aqui adicionar o modifier mirror. Aí a partir daqui eu fui fazendo toda a movimentação dos vértices e faces para chegar naquele resultado. Nessa face aqui de baixo eu dou uma extrusão, onde é que vai ser feito o pescoço do personagem. E o personagem é todo feito dessa maneira, com extrusões e escalonamento. Eu faço mais outra extrusão aqui, em que eu faço o ombro do personagem. E assim eu vou dando continuidade à modelagem dele, fazendo o tronco, depois os braços e as pernas. E aí eu chego nesse resultado aqui. Como vai se tratar de um aplicativo para web, é importante que ele tenha poucos polígonos. Vocês podem notar que aqui na manga da camisa dele, no braço, ele está meio quadrado. No caso é para o aplicativo ficar mais leve. Depois que está feita a parte da modelagem, então eu venho aqui para a parte da texturização. Aqui o personagem está texturizado. Aqui eu tenho aquele mesmo personagem, só que eu já coloquei uma textura da mesma forma como eu coloquei a textura lá na sala de aula. Então eu fiz aqui o mapeamento do personagem todo, joguei no GIMP a mesma textura e fui fazendo a pintura. Aqui vocês podem ver, eu tenho o rosto do personagem, a parte do cabelo, a mão, os braços. Aqui é a roupa do personagem. E da mesma forma que eu fiz lá a sala, eu coloquei a textura aqui no personagem, que já está envolvendo. Depois disso, o próximo passo foi, trabalhando com a textura ainda, foi uma técnica chamada de Normal Map, que serve para dar uma ilusão de arredondamento aqui nessas partes quadradas. Então eu tenho aqui vocês podem ver que ele já deu uma ilusão bem bacana, já deu uma suavizada na malha. Vocês podem ver, se eu retirar a visualização aqui da textura normal, ele fica mais quadrado, e com o normal ele dá um aspecto mais arredondado. Então aqui eu tenho uma textura a diffuse, que é o mapa de cor, e o mapa de normal, que vai trabalhar com esse relevo. Depois que ele está texturizado, o próximo passo é fazer o rigging, que é o processo de fazer um esqueletamento no personagem. Como vocês podem ver, eu tenho aqui vários traços pretos. Esses traços, eles são os ossos que vai estar dando movimento ao personagem. Então, se eu fizer uma movimentação aqui nesse osso, eu vou estar movimentando aqui o braço dele, no caso aqui a perna. Tá? E com uma opção que eu tenho dentro do Blender, que é a opção de Alt e K,
ele faz um movimento de cinemática inversa, onde quando eu mexo com um osso do personagem, um bone, ele vai agir, fazer uma cinemática com os ossos que estão interligados. Por exemplo, aqui eu fiz a movimentação na perna e automaticamente ele já fez a flexão no joelho. Se eu não tivesse o Alt IK ligado e fosse fazer essa mesma movimentação, o osso da coxa não ia interagir. Então isso aí fica bem bacana e facilita a nossa animação e deixa com um aspecto mais realista. Então aqui o meu esqueleto já está todo linkado com a malha e o próximo passo é fazer a animação. Então eu tenho aqui o personagem já animado, vou executar uma vez. Aqui ele parado, no caso quando não tiver nenhuma ação do jogador. Quando ele clicar para andar, por exemplo, ele vai ativar a animação de andando e depois sentando na cadeira. Depois que ele ficar sentado na cadeira, aí ele vai poder assistir a aula. E essa animação, ela foi feita assim. Eu tenho aqui os ossos, eu tenho a timeline aqui embaixo. Nessa janela aqui embaixo eu tenho a timeline. E aqui eu tenho outra janela onde eu vou estar trabalhando a edição dos keyframes. Então eu vou aqui para o frame 0. Eu tenho aqui a primeira animação. Eu tenho a primeira pose, eu vou até um determinado frame e coloco em outra posição os ossos. E aí, quando eu executar, o Blender vai fazer a interpolação da primeira com a última posição que eu fiz. E assim eu vou colocando todas as outras posições. Vocês podem ver onde tem uma linha amarela, é onde tem um keyframe. É um quadro-chave que ele vai marcar a posição. Então vocês podem ver que eu estou passando aqui, arrastando a linha da timeline e a animação vai sendo gerada. Aqui no caso da animação, ele sentando na cadeira, eu fiz a modelagem da cadeira com a mesa para servir como guia. E aqui eu fiz a animação, ele vai, põe a mão em cima da cadeira e senta. Então aqui a gente parou aqui no processo do desenvolvimento do projeto EAD. Na modelagem do personagem, o próximo passo vai ser colocar esse personagem lá naquela sala de aula que já foi modelada. Então continue acompanhando, inscreva-se no nosso canal do Twitter e acesse nosso site www.sunquick.com.br e acesse o EAD 3D, o nosso protótipo. Está no sunquick.com.br/EAD 3D.